vamos dar início à segunda conversa deste Press Start, que este ano está completamente dedicado a temas de inovação na área da sustentabilidade. E se no primeiro painel tivemos a falar de projetos, como é o projeto Futuro das 100 mil árvores e o projeto da Skizo, que são muito próximos daquilo que nós como consumidores e como cidadãos podemos fazer, agora vamos ter aqui uma conversa um bocadinho diferente, porque basicamente vamos olhar para o que é que acontece antes de alguns produtos e de algumas soluções chegarem até nós e nos poderem resolver problemas no nosso dia-a-dia. Onde é que isso está a acontecer privilegiadamente? É no espaço das universidades, é no espaço da academia, é muito com recurso a tudo aquilo que vamos aprendendo e que vamos sabendo cada vez mais de como utilizar recursos de forma mais eficiente, por um lado, mas por outro também de usar novas tecnologias para termos melhores soluções. E os projetos que nós temos hoje aqui connosco são, em vertentes diferentes, precisamente prova disso. Eu tenho comigo basicamente pessoas que estão a trabalhar na vertente científica e vamos tentar com eles aprender um bocadinho do que é que está a ser feito para melhorar também a nossa vida a partir desse background. Vou começar pelo projeto do Carlos e Ricardo, da Make to Clean, que eu conheci há uns meses no INL em Braga e que sei que, entretanto, até já teve aqui uma série de desenvolvimentos. E eu ia-vos pedir que vocês nos começassem por explicar a nós, leigos, cidadãos, consumidores, que queremos perceber como é que podemos fazer melhor, o que é que o vosso projeto, no fim do dia, quando chegar até àquele ponto onde eu lavo as minhas calças de ganga, estou-vos a dar a dica que as calças de ganga é bom, quando eu chegar àquele ponto de poder pôr as minhas calças de ganga na máquina de lavar roupa e sentir-me um bocadinho menos culpada com a probabilidade de estar a contaminar a água, que irá, obviamente, parar a algum sítio onde nós gostaríamos que não tivesse esse tipo de contaminação. Bem, nós basicamente o que fazemos é desenvolver nanopartículas magnéticas para o tratamento de efluentes poluídos e o nosso primeiro foco é as tinturarias têxteis. O trabalho começou na tese de mestrado do Ricardo e em relação às calças de ganga as pessoas não têm noção, mas para conseguir confeccionar um par de calças de ganga são utilizados 3.000 litros de água. É uma água que muitas vezes depois não consegue ainda ser bem tratada. E como tal, o nosso objetivo, ao fim de contacto com várias tinturarias, percebemos que o principal problema era a degradação da cor. Há vários parâmetros a ser cumpridos, mas a principal dificuldade que tem neste momento é conseguir degradar a cor de forma eficaz. E pronto, o nosso trabalho científico passa por conseguir um tratamento eficaz, o mais green possível, e que o tratamento em si também tenha pouco impacto ambiental, e por isso o comportamento magnético das partículas é fundamental para conseguirmos reaproveitá-las e reutilizá-las novamente. Vamos por partes para ver se a gente consegue perceber tudinho. Portanto, vocês estão a trabalhar com algo que a maior parte de nós não sabe muito bem o que é, mas vocês vão me explicar melhor, que é as nanopartículas. Portanto, são partículas muito pequeninas, muito assim à letra. Exato. E que essas partículas vão permitir fazer o quê, concretamente, neste trabalho que vocês estão a desenvolver, ou com esta finalidade de servir uma indústria que em Portugal é bastante presente, como é a têxtil? No caso da indústria têxtil, um dos grandes problemas associados tem a ver com a persistência dos corantes no efluente final. Neste caso, através de um processo fotocatalítico, poderíamos, através das nossas nanopartículas, degradar esses corantes. O que é um processo fotocatalítico? Basicamente, através da nanopartícula, com a presença de um certo comprimento de onda, conseguimos partir o corante em substâncias não nocivas. E isso é importante porque a maior parte dos corantes são carcinogénicos, ou seja, tem um grande impacto na nossa sociedade. E não só na indústria têxtil, o nosso projeto também se foca noutras vertentes, nomeadamente os metais pesados e os fosfatos, que são um problema que a maior parte das pessoas não tem noção, mas o processo de eutrofização e da própria saúde pública tem um impacto bastante grande. E é através desse tipo de processos, também de processos como a adsorção, mais nessa parte dos metais e nos fosfatos, estamos a tentar desenvolver novas tecnologias para aprimorar os processos de tratamento de efluentes, que são um dos grandes problemas da nossa sociedade atualmente. Vocês têm um background académico, mas na prática o vosso projeto leva-vos até às empresas onde têm que testar e, no fundo, para que isto seja um sucesso para toda a gente, tem que haver disponibilidade também do tecido empresarial de incorporar estes processos. Minha pergunta, as empresas, as fábricas têxteis estão disponíveis ou têm encontrado essa disponibilidade para fazer estes testes? Sim, para realizar os testes, sim. Já contactámos com várias empresas até de diferentes estágios da cadeia de valor, empresas que instalam entalhes, tinturarias propriamente ditas, confecções que querem ter tinturarias associadas que tenham tratamentos amigos do ambiente, centros de investigação. Já falámos com toda a gente um pouco.
E as tinturarias, que serão sempre consumidor final, têm bastante abertura para testar novas soluções. No entanto, uma das limitações da tecnologia é que nós muitas vezes conseguimos que resulte, mas o preço acaba por ser um bocadinho incomportável. Porque, para termos noção, uma tinturaria média pode gastar até 1 milhão de litros de água por dia. É um valor absurdo. A tinturaria com maior torque própria na região norte gasta 2,5 milhões de litros de água por dia. E a tecnologia, é difícil arranjar soluções simples para resolver problemas complicados. Mas dentro da dificuldade da solução temos que a tornar o mais simples possível, porque senão a indústria não vai conseguir aplicá-la. Mas no fundo o que vocês estão a dizer é que há neste momento uma espécie de tentar balancear uma solução que do ponto de vista ambiental é mais eficiente, que permite resolver um problema, mas que do ponto de vista económico ainda precisa de ser pelas empresas também incorporada na cadeia de valor, de maneira a que no final do dia o preço que chega o produto ao mercado não fique de tal forma incomportável que eles também não vejam viabilidade, é isso? Sim. Otimizar, mesmo em alguns processos de tratamento de corantes que já são utilizados, que envolvem outras tecnologias, o preço é sempre a limitação maior. Ainda por cima, na indústria têxtil funciona ao cêntimo, com o número de litros, o número de peças. E então nós desenvolvemos a tecnologia, vamos aumentando a escala com que testamos, com o apoio de amostras que já recolhemos de várias tinturarias, mas depois o objetivo é torná-la o mais competitiva possível. E isso passa pelo número de reutilizações que conseguimos utilizar e também por simplificar o mais possível, porque é impossível a ciência acompanhar o preço sem se adaptar às condições reais. Marisa, mudando radicalmente de assunto, mas também falando do ponto de vista do que é a investigação científica e dos resultados que nos está a permitir trazer, o que é que vocês têm estado a fazer no vosso projeto NetTag? Ora, antes de mais, muito boa tarde e agradecer o convite, quer do Festival Elétrico, quer da Next Big Idea, para estarmos aqui e contextualizar um bocadinho. Eu sou investigadora de um centro de investigação, o CIMAR, um centro de investigação marinha e ambiental, que trabalhamos no ambiente, no meio marinho, nomeadamente na zona costeira e no oceano. Nesse sentido, toda a investigação que nós fazemos, os diferentes grupos de investigação que existem no CIMAR, que somos muitos, trabalhamos nas diferentes temáticas do ambiente, quer de forma preventiva, quer monitorização, quer depois de forma de remediar. Nessas temáticas temos agora então um novo projeto, o NetTag, em que vamos efetivamente à prevenção, em que estamos a trabalhar com lixo marinho, que é um dos grandes problemas do nosso oceano, mas efetivamente trabalhando com um setor que é o setor pesqueiro, a indústria pesqueira, que é um setor também muito afetado pelo lixo marinho, mas numa vertente preventiva. E, portanto, o que nós pretendemos aqui, o projeto tem duas componentes. Tem uma componente tecnológica que envolve o tentar evitar a perda de redes, que quando são perdidas, nós já todos ouvimos falar nas redes fantasmas, e, portanto, o que nós pretendemos efetivamente é impedir que a rede fique no mar. O pescador vai perder a rede porque as redes perdem-se, faz parte da atividade. O que nós queremos ajudar é os pescadores a saber onde é que está essa rede e ir lá buscá-la e não a deixar, porque muitas vezes os pescadores perdem a rede e não a vão buscar porque ela efetivamente se perde. Não é que ele não queira ir lá buscá-la, até porque tem custos económicos a perda da rede. Portanto, o que nós estamos a desenvolver, isto é uma parceria, temos dois parceiros tecnológicos, um português, o Inestec, e um de Newcastle, na Inglaterra, que estão a desenvolver uns sensores acústicos que nós queremos que sejam mais pequeninos possíveis, que vão ficar anexados à rede, que permitem que o pescador, quando perdeu a rede, acione um sinal e saiba onde a rede está, por geolocalização. Depois temos toda uma outra vertente socioeconómica que vamos trabalhar com as ações de sensibilização dos pescadores e vamos trabalhar na mudança de comportamentos e também nestas valências. Esta questão, por exemplo, que já falaram dos pescadores trazerem um lixo, não é tão simples quanto isso. Um barco para pescar vai com material para pescar e traz peixe. O trazer um contentor de lixo, por muito simples que pareça, não é tão fácil como isso, arranjar um espaço no barco que efetivamente traga um contentor. Portanto, nós vamos trabalhar com pescadores, temos duas associações de pescadores, uma daqui do Póvoa de Varzim, a Promaior, e outra de Vigo, a Arvi,
e porque a nossa zona de atuação vai ser aqui a costa norte de Portugal e a Galiza, e temos duas entidades, a Universidade de Compostela, a de Santiago de Compostela e a Universidade de Aveiro, que trabalham na parte socioeconómica, que juntamente connosco, CIMAR, vamos trabalhar nessa consciencialização dos pescadores, mostrando, ou eles também nos mostrando um bocadinho as causas e os efeitos, o que é que o lixo marinho nos faz, as perdas económicas também associadas. Vamos também tentar promover esta nova tecnologia que estamos a desenvolver e queremos todos juntos, e estas ações de sensibilização vão ser feitas de pescadores para pescadores, porque nós temos a perfeita consciência que nós, investigadores, não falamos a mesma linguagem dos pescadores. E, portanto, nós estamos com pessoas-chave, mestres de embarcações, autoridades, a trabalhar para que depois sejam essas pessoas a falar com os pescadores, e vamos criar manuais de boas práticas a bordo para saber exatamente o que fazer, por um lado, com o lixo que é produzido e para que o lixo da atividade pesqueira não seja lançado de borda fora. Já há muitos pescadores que não o fazem, ainda há alguns que o fazem. Mas, por outro lado, exatamente o que fazer também com o lixo que é apanhado nas redes. Deixa-me só interromper-te, porque isso tem um ponto de ligação engraçado e interessante com o projeto que há pouco tivemos aqui, Sim. que estão ali connosco, e que vale a pena tentar perceber. Um pescador vai à sua rotina de pesca e, naturalmente, quando lança a rede, apanha peixe, mas apanha muito lixo. Muito lixo. Os barcos não são grandes, como tu estavas a dizer, e, portanto, há aqui algumas opções que têm que ser feitas, nomeadamente uma opção que, não sendo a mais correta, muitas vezes acredito que seja tomada por uma questão prática, que é: Exatamente. eu não tenho onde colocar este lixo. O que é que se pode fazer? É isso que nós queremos trabalhar com os pescadores. Portanto, nós, por um lado, queremos-lhes mostrar que eles não podem deitar novamente de borda fora porque eles vão pescá-lo outra vez. Pronto. Eles têm que ter mesmo consciência disso, e muitos deles já começam a ter. E depois é exatamente isso. É o que é que eles precisam para, a bordo, ter algo, seja um saco, é um contentor, é o quê? Que eles possam trazer para o porto. E depois vamos ter uma outra vertente que não vai ser tão trabalhada neste projeto, mas que indiretamente é o que é que fazer com esse lixo quando eles chegam ao porto. Porque também é muito bonito nós dizermos: tragam, nós damos-vos caixotes ou damos-vos sacos, mas depois chegam ao porto, o pescador vai tratar do peixe, não é? O pescador não vai tratar do lixo. Portanto, quando se chega ao porto, tem que haver algo que direcione a esse lixo. Sejam projetos que aproveitam o lixo, sejam empresas de reciclagem. Nós, por exemplo, já falamos com a Lipor por causa da nossa zona daqui de atuação. Mas o que nós também estamos a fazer, e o projeto começa por aí, é exatamente com uma série de entrevistas com os pescadores em si. E pôr-lhes estas questões todas. Quer, por um lado, se perdem redes, se não perdem, se custa, se não custa, se há dinheiro envolvido, se não há, se vale a pena ir buscar, se não vale. E, por outro lado, o que é que eles fazem com o lixo, porque é que o fazem e quais as limitações que eles têm para que depois, todos juntos, nós possamos trazer o lixo para a terra e, de alguma maneira, o aproveitar. Este nosso projeto é um projeto europeu que foi aprovado numa cola em que foram aprovados mais 4 ou 5 projetos, que era exatamente sobre o lixo marinho. Todos os outros projetos, os outros 4 projetos, são efetivamente sobre recolha e o que fazer com esse lixo. O que nós queremos é atuar antes. E, portanto, nós queremos as limitações dos pescadores para depois fazer a ponte com tudo o resto que já há, que já existe muita coisa mesmo para o pós. Na vossa investigação, vocês conseguiram, não sei se era o foco sequer, mas como é que se dimensiona neste momento a quantidade de lixo que existe no mar? É muito difícil e nós ainda não fizemos isso. Aliás, em Portugal não há esses dados, e uma das coisas que nós vamos querer fazer é, no final do projeto, portanto é mais ou menos daqui a um ano, portanto o projeto acaba daqui a 1 ano e meio, mas nós queremos fazer mais ou menos daqui a um ano, é o Clean Ocean Day. Ou seja, nós vamos fazer estas ações de sensibilização, vamos tentar envolver pescadores que no Dia dos Oceanos, dia 8 de junho de 2020, vão para a pesca, vão para a faina normal, e nós já vamos ter alguma solução para eles terem a bordo, sejam sacos, contentores ou o que for, para eles trazerem o lixo. E nós com isso vamos contabilizar e tentar estimar e começar a estimar o lixo. Porque uma das coisas que nós todos temos a ideia é que os pescadores também poluem muito o lixo. E nós temos que começar a passar a imagem que não é tanto assim. A verdade é que hoje já sabemos que cerca de 70, 80, depende dos estudos, do lixo marinho vem da terra, isso é sabido. O que também não se sabe ainda muito bem é o restante, não é? Se efetivamente vem da pesca. Se é tudo tanto como se diz.
E, portanto, o que nós também queremos ajudar é os pescadores, por um lado, digamos também, se calhar até limpar um bocadinho a imagem, porque eles ao fazerem ao trazerem, nós vamos poder fazer uma triagem e mostrar percentagens, não é? E, portanto, dizer, efetivamente, eles trazem, são eles também, a questão das redes, nós sabemos, mas nós queremos quantificar e mostrar que se calhar não é tanto assim. Portanto, é preciso trabalhar nestas mudanças, quer da sociedade, como vê a indústria pesqueira, quer dar soluções à indústria pesqueira, e eles próprios terem noção. Depois, outra das coisas que nós queremos trabalhar e muito nestas ações de sensibilização de pescadores para pescadores é mostrar-lhes as vantagens de, efetivamente, terem comportamentos adequados a bordo e não deitarem o lixo fora. Já houve, tem havido, mesmo em Portugal também já houve, alguns projetos em que se paga aos pescadores para trazerem o lixo. O que acontece é que quando o projeto acaba, o dinheiro acaba e os pescadores voltam ao mesmo. Portanto, o que nós queremos é mudar comportamentos. Nós queremos lhes mostrar que eles ganham. Portanto, nós também vamos fazer uma análise económica dos custos do lixo. E nós queremos lhes mostrar que efetivamente eles ganham. Portanto, que nós todos ganhamos por ações preventivas e não reativas. E, portanto, a nossa tónica toda do projeto é efetivamente a prevenção. Voltando aqui ao outro lado da ciência, vocês estão a usar esta vossa base de trabalho, primeiro académica e agora já com aplicação prática, para uma indústria em concreto, que é a indústria têxtil e concretamente as tinturarias. Há outras vertentes onde possa ser aplicada? Sem dúvida. Nós, primeiro, agora juntámos-nos com outro projeto, fizemos uma empresa, mas até atacámos duas áreas com um impacto social muito grande. As minhas colegas trabalham na área oncológica e nós continuamos na área científica envolvida no tratamento de efluentes. Tudo com base nas nanopartículas magnéticas. A questão que nós nos propusemos, e em contacto com algumas entidades que nos lançaram esse desafio, nós quando usamos os corantes, quando usamos as partículas para os corantes é para os degradar. E então pensámos, por que não usar as partículas para captar outros materiais, mas em vez de os degradar, recuperá-los e criar fontes de matéria-prima secundárias. O desafio que nos foi lançado foi no tratamento de metais pesados e fosfatos. Temos algumas parcerias entre a Universidade do Minho, entre vários departamentos, o Departamento de Física, que é onde nós trabalhamos, o Departamento de Geologia, o Departamento de Química, onde fazemos algumas análises. E então o nosso objetivo agora, o que estamos a fazer, é adaptar a nossa tecnologia para captar metais e fosfatos em ambiente industrial e depois libertá-los de maneira controlada. Tem-me um exemplo prático. Como é que isso pode ser, em que tipo de situações industriais é que isso pode ter utilização? Nas minas? Sim, no caso dos nas metais, explorações mineiras, nas essencialmente, o explorações efluente é mineiras. muito carregado com metais pesados. Muitos destes metais pesados podem ter valor. E nessa ótica de tratar, mas também de uma perspectiva de economia circular. Basicamente, voltar a utilizar esses recursos para outro tipo de aplicações. Não só captá-los e depois deitá-los noutro sítio. Por exemplo, no tratamento têxtil temos um exemplo muito fácil que é o da floculação. Basicamente, nós retiramos os poluentes, mas depois esses poluentes vão parar a aterros. Por isso acaba por não solucionar o problema. Soluciona-se o problema na água, mas é basicamente uma transformação de fase, de líquida para sólida. Enquanto que temos essa visão, não só tratar, como também tentar reaproveitar. E nessa mesma ótica também temos o caso do fosfato, que existe uma grande demanda na Europa de fosfato primário e porque não temos nenhum fornecedor primário. Os grandes fornecedores de fosfato não são europeus, nenhum deles. E, além disso, a poluição por parte dos fosfatos é presente e ainda não há soluções para isso, quase nenhuma. E, como tal, há diretrizes da União Europeia em que obrigam mesmo a criar iniciativas para o tratamento e recuperação de fosfatos. É um recurso limitado, não é? E, como tal, o seu reaproveitamento ia permitir duas coisas. Primeiro, criar uma fonte secundária dentro da Europa que fosse legislada pela Europa ou pela União Europeia, que ia ter se calhar outros selos de qualidade, dependendo da origem primária. E, além disso, também evitar fenómenos de eutrofização, que basicamente, quando damos uma grande injeção de elementos a águas paradas, principalmente lagos, neste caso o fósforo, cria uma subprodução de algas que impedem a entrada de luz e de oxigênio e de outros nutrientes para os outros organismos, podendo colapsar alguns sistemas
o que pode ter um impacto muito forte. Há casos em que tem casos específicos que podem utilizar. Em relação aos metais, outro exemplo são as indústrias transformantes, como a do aço, em que às vezes têm efluentes com descargas de metais muito específicos, o que é mais fácil para nós, porque estamos a adaptar não a uma coisa geral, mas a um problema mais localizado. É um bocadinho mais fácil. Do ponto de vista, uma pergunta para vocês os três, um bocadinho aberta, mas para tentar perceber como é que vocês, que são cientistas, que trabalham do lado de onde nós esperamos todos, enquanto cidadãos, que haja boas notícias sobre soluções que nós neste momento ainda não temos, como é que vocês olham para estes grandes desafios que estamos a viver atualmente nesta frente ambiental? Ou seja, claramente, enfim, mesmo que alguns políticos achem um bocadinho menos, é uma emergência, estamos a ser desafiados a encontrar soluções muito rapidamente e é mais ou menos óbvio que da ciência esperamos uma grande ajuda porque precisamos de novas soluções. Para vocês entrou na agenda também académica com a mesma intensidade que nós estamos a sentir no nosso dia-a-dia? Entrou até mais cedo, porque provavelmente a ciência antecipa isto. Como é que vocês, em cada uma das vossas áreas, olham para este tema? Sim, sem dúvida. A ciência, há sempre uma parte fundamental que é preciso de ciência fundamental de base, não vamos fugir. Mas, efetivamente, hoje em dia nós temos uma pressão muito grande para investigar assuntos para a sociedade, assuntos que preocupam a sociedade e que forneçam serviços para a sociedade. E, portanto, mesmo esta questão, por exemplo, que eu falei agora do lixo marinho, portanto, eu sou investigadora há cerca de 20 anos e obviamente que toda a minha investigação vai-se direcionando para as problemáticas que estão na sociedade no momento. E, portanto, nós, com os projetos, até porque muitas vezes também somos, quer se queira, quer não, condicionado pelas fontes de financiamento, vamos direcionando a nossa investigação e vamos tentando dar estas respostas. E, efetivamente, pronto, no meu caso, que trabalho num centro ambiental, e eu sou química ambiental, a minha formação é química, mas eu sempre trabalhei em química do ambiente, já trabalhei com muitas temáticas, metais e eutrofizações e coisas do género, portanto tenho estado a direcionar, portanto isto o ambiente para mim é uma temática que me é muito cara. E portanto, sim, mas nós sentimos isso e esta pressão para estas soluções sustentáveis, quer para a recuperação dos efluentes, a questão da economia circular está presente neste momento em todos os nossos projetos. Mesmo esta questão de que eu estava a falar do lixo marinho, embora o nosso projeto atue na área preventiva, é como eu digo, depois é preciso fazer algo com o lixo que é recolhido. Não estamos a entrar diretamente por aí porque vamos nos alavancar em todos os outros projetos. Mas os outros 3 projetos que eu falei da mesma COL que foram aprovados ano passado, eles todos estão a fazer reciclagem de redes de pesca, ou para têxteis ou para produção de combustível. Portanto, é algo que efetivamente está no nosso dia-a-dia da ciência. É algo que efetivamente... Sim. Como foi referido aqui, a ciência fundamental é a base de tudo, mas agora há um bocado uma mudança de paradigma até nas universidades, em que passamos não só da ciência fundamental, mas para a ciência aplicada. Que foi uma questão que abordámos há bocadinho de, ok, nós temos que resolver um problema, mas temos que fazê-lo de uma forma o mais simples possível para que seja aplicado à indústria. E eu acreditamos que as estações de tratamento de águas, sejam industriais, sejam águas residuais, no futuro serão centrais de reciclagem de todo o tipo de nutrientes, contaminantes, tudo o que seja possível reciclar. E também acreditamos que a Make to Clean vai fazer parte dessa realidade. Eu acredito que vocês, os 3, de sim, certeza sim. que estão a contribuir muito para isso. Portanto, agradeço-vos imenso esta conversa. Acho que conseguimos, pelo menos, perceber um bocadinho mais do que é que está nos bastidores de projetos em áreas, como eu disse desde o início, muito diferentes. Eu posso Queria só para terminar e para rematar, até porque há pouco não falei de um parceiro que está também envolvido, que é uma empresa fabricante de redes, portanto, e o que eu quero também é a Euronet, é uma empresa fabricante de redes de pesca, que também está connosco neste projeto. E este projeto é um exemplo claro do que é a ciência também hoje em dia, que é a interdisciplinariedade. A necessidade que nós temos de ter toda a gente envolvida das diferentes áreas. E pronto, eu, por
puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha por este projeto. Eu já estou num centro que é interdisciplinar, eu sou química, mas trabalho maioritariamente com biólogos, mas efetivamente este projeto acho que é o culminar de toda essa interdisciplinaridade, de termos desde as ciências base até aos engenheiros, às empresas, os pescadores, as associações de pescadores, às ciências sociais e económicas. E, por outro lado, voltar a agradecer este convite, porque, para além de tudo isto, eu acho extremamente importante que nós, investigadores, passamos a mensagem cá fora. E, para mim, a disseminação de ciência e o contribuir para a literacia dos cidadãos é extremamente importante. Eu sou extremamente apologista disto e de irmos às escolas e destes debates, para mostrarmos também que a ciência que se faz é importante para o cidadão e que o dinheiro que nos estão a dar como Estado, não é? Como país, nós também estamos a fazer alguma coisa por todos. E é também descodificar um bocadinho, não é? Porque no fundo muitas vezes acho que não é só com os pescadores que às vezes a linguagem não é a mesma. Sim. Muitas vezes o que está a acontecer, e acho que estamos em tempos tão complexos que precisamos de um descodificador, precisamos de um explicador que nos traduza o que é que está a ser feito para quem domina áreas que são de facto de muito conhecimento, mas de conhecimento muito técnico, para pessoas que não estão dentro dessa área, mas que no fundo se interessam e querem fazer parte. Portanto, acho que no fundo é isso que também estamos a tentar fazer e acho que vocês contribuíram de uma maneira muito elucidativa para isso. Obrigada aos três. Obrigada. E espero ver-vos no próximo ano. Obrigada. Sim, obrigado. Obrigada.